Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero oferecer aos irmãos que não poderão estar no culto presencial no templo uma mensagem, uma reflexão para que você possa fazer o seu culto aí na sua casa. E hoje nós vamos pensar, meus irmãos, sobre o para que você foi salvo. Você foi salvo para. Eu começo fazendo uma pergunta para o irmão, obviamente não é para o irmão me responder, né? Até porque não tem essa condição, mas é para você refletir, para você pensar. E a pergunta é se você já leu a Bíblia inteira. Você já leu a Bíblia inteira? Quanta história interessante, meus irmãos, nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, só nos primeiros 7 capítulos do livro de Josué, nós encontramos, somente nos 7 primeiros capítulos, nós encontramos as interessantíssimas palavras e muito usadas palavras de Deus a Josué nos versos 7 a 9 do capítulo 1, que são as seguintes, vou ler aqui para os irmãos. Deus disse assim para Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então são palavras muito interessantes de Deus a Josué e que nós constantemente usamos, aplicando a nós nos dias atuais, né? Também temos a travessia do Jordão, a pés enxutos, né? Isso numa época em que o Jordão estava em cheia, em período de cheia. Tem a conquista de Jericó, tem a história do pecado de Acã, no capítulo 7, verso 21, e a consequência desse pecado. E tem também a história da salvação de Raabe, a meretriz, né? A prostituta. E a história da salvação de Raabe nós a encontramos a partir do capítulo 2 do livro de Josué. E eu deixei por último a referência a essa história por causa de uma observação feita pelo Scofield, né? Em nota de rodapé, em uma das Bíblias que tem, uma Bíblia que vem com os comentários de Scofield. E Scofield comenta assim que até mesmo numa cidade perdida, como era Jericó, uma pessoa vil e imoral pode encontrar a graça ao voltar-se para Deus com fé. E a pergunta que nós podemos fazer, meus irmãos, diante disso é: será que a demonstração desse fato é um dos motivos pelos quais ou para que Deus salvou Raabe? Será que era para demonstrar que até mesmo nos piores lugares, até mesmo, como disse Scofield, numa cidade perdida, uma pessoa vil, uma pessoa imoral, se voltar para Deus com fé, pode encontrar graça, pode encontrar o perdão de Deus? Talvez seja esse é um dos motivos, né, para que Deus salvou a Raabe. É interessante, meus irmãos, o fato de que sempre somos levados a considerar e consideramos, né, o de que fomos salvos. E quase nunca para quê. Digamos, por exemplo, que você tenha sofrido um acidente tão grave que nem acredita que está vivo, ouvindo essa palavra hoje. Então, ao se lembrar, você agradece a Deus por ter sido salvo daquele acidente. Mas você já parou para pensar na razão por que
você foi salvo, no porquê ou no para que você foi salvo. Na Bíblia, meus irmãos, quase sempre nós vemos um objetivo no livramento de alguém. Por exemplo, Moisés, bebezinho ainda, foi livre da morte e houve uma razão. E nós conhecemos a razão. Moisés seria aquele que seria usado por Deus para ser o libertador de Israel. O povo israelita foi salvo do Egito depois de mais de 400 anos e houve uma razão, também conhecida por nós. Jonas, o profeta, foi salvo do ventre do grande peixe, seja lá que peixe tenha sido, e houve uma razão, igualmente conhecida por nós. Então, volto a repetir, é interessante o fato de que sempre somos levados a considerar o de que nós somos salvos, e quase nunca o porquê ou o para quê. Talvez, meus irmãos, até em se tratando de salvamentos em termos físicos, materiais, talvez isso seja aceitável, mas em termos espirituais a história é outra. Em termos espirituais, nós fomos salvos de nossos pecados e, consequentemente, da ira de Deus e do inferno. Mas nós não podemos deixar de pensar no para que fomos salvos. Do inferno, da ira de Deus. Então vamos pensar nisso hoje, né? E para isso eu quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10 e 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, para vermos pelo menos 3 objetivos de Deus em nossa salvação. O primeiro texto é 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10, lá está escrito assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, para que fomos salvos? Os textos aí nos trazem algumas respostas. E primeiro, nós podemos aprender aí pelos textos que lemos que nós fomos salvos para servir o Deus vivo e verdadeiro. É assim que disse o apóstolo Paulo no verso 9 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses: dos ídolos vos convertestes a Deus. Para quê? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então é para isso que nós fomos salvos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Veja o que diz Romanos 6, verso 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Em última análise, meus irmãos, só existem 2 senhores. Quais são esses 2 senhores? Deus ou o diabo. Isto em última análise. Porém, de uma maneira mais generalizada, nós podemos ver vários senhores, entre aspas, operando no mundo. Quais são esses senhores? A idolatria, a prostituição, a mentira, a avareza e etc. E cada um desses senhores tem os seus servos. E há servos que obedecem a vários desses senhores ao mesmo tempo. Escrevendo então aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9, que lemos, Paulo diz que eles antes eram servos dos ídolos, mas eles foram salvos dos ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. O próprio Paulo foi salvo e designado por Jesus para servi-lo, levando o seu nome, o nome de Jesus, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, conforme nós lemos em Atos capítulo 9, verso 15. Então, meus irmãos, sendo nós salvos por Deus, não podemos mais continuar servindo à idolatria, ao dinheiro, ao adultério, à prostituição, ao alcoolismo, às drogas, à mentira, à carne, ao mundo,
ao palavreado torpe, às rixas, às confusões, enfim, a qualquer coisa ou pessoa que não seja o Deus vivo e verdadeiro. Então, para que fomos salvos? Primeiro, fomos salvos para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Fomos salvos dos nossos pecados, da ira de Deus e, consequentemente, da condenação, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, guarda bem isso aí na sua mente. Segundo, fomos salvos para esperar dos céus a Jesus, que nos livra da ira futura. É assim que lemos: dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10. Então, fomos salvos, em segundo lugar, para esperar dos céus a Jesus, que nos livra da ira futura, ou do juízo futuro. Nós podemos apontar, meus irmãos, pelo menos duas razões bem práticas para esse para quê. E a primeira razão bem prática é que essa esperança de que Jesus virá, né? Nós estamos esperando dos céus Jesus, que nos livra da ira futura, e essa esperança mantida viva nos nossos corações nos livra de todo o temor. Veja aí, por exemplo, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, eu vou ler aqui para os irmãos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13 a 18. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou já morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou não iremos adiante dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, essa esperança de que Jesus vai voltar, né? E para nos livrar da ira futura, essa esperança de que os mortos em Cristo ressuscitarão para irem ao encontro dele, aqueles que estiverem vivos serão transformados para também irem ao encontro dele e estarem com ele na eternidade, livres do juízo. Isso, meus irmãos, nos livra do temor, serve até de consolo, né? Paulo termina o texto dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E a segunda razão é que essa esperança nos leva a uma maior preocupação quanto à purificação. Em 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3, meus irmãos, nós lemos assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, diz João, o que faz? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E na segunda carta que Pedro escreveu, meus irmãos, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre a vinda do Senhor, né? Então ele vai falar de pessoas que escarnecem, né? Pessoas que descreem dessa vinda do Senhor, mas ele também vai falar que o dia do Senhor, a despeito da descrença dessas pessoas, virá. E no dia que ele vier, né, de surpresa, como ladrão de noite, então os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão e
as obras que nela há se queimarão. E aí, a partir do verso 11, do capítulo 3, ele vai dizer assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser, vocês que creem, né? Que têm essa esperança da vinda do Senhor. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, pelo contrário, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa esperança, e é para isso que nós fomos salvos, para esperar dos céus a Jesus, que nos livra da ira futura, e essa esperança mantida viva nos nossos corações, nos livra do temor, em primeiro lugar, e segundo, nos leva a uma maior preocupação quanto à purificação. Paulo também escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso de número 7, ele disse assim, Efésios 5, 7 não, 27, ele disse assim, que Jesus vai apresentar a si mesmo, a sua igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós devemos desde já procurar viver esta purificação. Então, essas são duas razões práticas para esse para quê, que é esperar dos céus o Senhor que nos livra da ira futura. Um senhor que eu tive a oportunidade de pastorear por um tempo, depois de convertido, já no fim da vida, devido a uma grave enfermidade, ele me disse as seguintes palavras: pastor, agora eu estou muito feliz. Antes, sem Jesus, eu não era feliz. Não sinto nenhum prazer no que eu deixei para trás. Eu sei que a batalha já está no fim para mim, mas eu estou feliz porque eu tenho Jesus. Eu estou consciente de que o meu fim nesta terra se aproxima rapidamente, mas eu estou tranquilo por causa de Jesus. Então, quando temos fé e esperança, meus irmãos, em Jesus, é assim, nós vivemos aguardando o seu retorno, mas mesmo que nós tenhamos que partir antes, sabedores de que nós estamos livres da ira futura, do juízo futuro, estando em Cristo, que não resta mais para nós nenhuma condenação, nós ficamos tranquilos e felizes, obviamente não passivos, mas tranquilos e felizes. Talvez em alguns momentos até um pouco tristes, até um pouco temerosos, mas mesmo assim docemente tranquilos e felizes, se nós estamos de fato enraizados, arraigados em Jesus. Então fomos salvos dos nossos pecados, da ira de Deus e da condenação, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, para esperarmos dos céus a Jesus, que nos livra da ira futura. E isso nos livra do temor e nos leva a uma maior preocupação quanto à nossa santificação, quanto à nossa purificação. E terceiro, meus irmãos, nós somos salvos para não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É o que Paulo mostra em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o crente deve viver para Jesus. Viver para Jesus. Fala-se muito hoje em dia, meus irmãos, em se tirar um tempinho para Jesus. E eu até entendo o que se quer dizer com isso. Mas não é assim
ou somente assim, ou simplesmente assim, que a palavra de Deus orienta. A palavra de Deus diz que o crente deve viver para Jesus. E em seu viver para Jesus, aí sim, ele reserva um tempo diário exclusivamente para isso, exclusivamente para uma comunhão mais íntima com o Senhor. Mas no trabalho, na escola, no lazer e em qualquer lugar, o crente deve estar vivendo para Jesus e não para si mesmo. E assim ele procurará ser o mais correto possível, o mais correto que ele conseguir, em tudo. Para quem você está vivendo? Para você mesmo? Ou está vivendo para aquele que por você morreu e ressuscitou? A vontade de quem impera na sua vida? Lembre-se, mantenha aí na sua lembrança. Fomos salvos para viver para Jesus. Não podemos nos esquecer disso. Então, concluindo, fomos salvos dos nossos pecados, da ira de Deus e da condenação, para quê? Para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, para esperarmos dos céus a Jesus que nos livra da ira futura ou do juízo futuro e para não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Se você já foi salvo, sirva a Deus. Viva a expectativa do retorno de Jesus. E viva não mais simplesmente para a si mesmo, para as suas próprias coisas, mas viva para aquele que por você morreu e ressuscitou. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus aplique esta palavra ao seu coração, bem como ao meu coração. Um grande abraço.